as diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. Literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na terra, e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxia. Parente muito próxima da Igreja Católica, eles já foram a mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa, os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. Luteranismo. Em 1517, um monge alemão chamado Lutero estava muito bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses, criticando a Igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que você alcança a salvação só pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas. São um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos, que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. São a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos.